Será que é possível voltar a ser quem já fomos um dia? A gente costuma perceber a passagem do tempo quando olha para um calendário, mas muitas vezes é só quando a gente tenta voltar para um lugar é que a gente percebe tudo que ele mudou. Fazia quase 6 meses que eu não treinava. Nesse tempo aconteceu a cirurgia no meu ombro, os treinos pararam e aos poucos o meu condicionamento físico se foi. E esse seria o meu primeiro pedal desde então. Eu sabia que não voltaria na mesma condição, mas a pergunta era outra. Será que ainda existia alguma coisa daquele ciclista que eu tinha sido alguns meses antes? Não era um número que eu esperava encontrar, mas era um número que existia. E todo recomeço começa exatamente assim. Não quando imaginamos onde queremos chegar, mas quando aceitamos com honestidade o lugar de onde estamos partindo. Existe um conceito da psicologia chamado memória prospectiva. Enquanto a memória tradicional nos ajuda a lembrar do passado, a memória prospectiva nos ajuda a lembrar daquilo que ainda pretendemos fazer. É ela que faz a gente colocar um despertador antes de dormir, separar a roupa na noite anterior, deixar as chaves perto da porta, e sem perceber eu estava fazendo exatamente a mesma coisa. Preparando o café, enchendo a garrafa, instalando o GPS, calibrando os pneus, vestindo a sapatilha. Nenhum daqueles gestos faria minhas pernas recuperarem 6 meses de treino. Mas todos eles preparavam a minha mente para uma única decisão. Hoje eu volto a pedalar. Enquanto eu ainda estava dentro de casa, desistir continuava sendo uma possibilidade. Bastava deixar para outro dia. Bastava esperar mais uma semana. Mas algumas decisões deixam de existir no instante em que damos o primeiro passo. E quando aquela porta se abriu, a dúvida ficou para trás. Dali em diante, existia apenas um caminho. Os primeiros quilômetros tinham uma única missão: descobrir quanto daqueles 6 meses ainda estava guardado no meu corpo. É difícil segurar o cardio nesse retorno. Primeira subida, por mais que a gente suba girando, o cardio sobe. Então, a gente percebe que o condicionamento físico fica muito ruim tanto tempo parado. E aí tem todo um trabalho de reconstrução agora. Vamos lá, que ainda estamos só no deslocamento. 25 de média. O bom é que a média tá boa porque o vento tá a favor. Só que na volta vai judiar. A gente já fez 14 de deslocamento e daqui a pouco, acho que mais 1 ou 2, a gente chega na parte de terra, onde começa, onde eu gosto de andar. Por enquanto não tô sentindo as pernas, tá bom, tá tranquilo. Só o cardio, então tô bem ofegante. Mas no mais tá indo bem. Eu saí de casa aquele dia preparado para encontrar um corpo diferente. O que eu não esperava era perceber que 6 meses mudam a nossa referência muito mais do que a nossa memória. Na lembrança, eu ainda era o ciclista que tinha parado de treinar. Na bicicleta, eu descobria que já não era mais o mesmo. E tudo bem, porque todo recomeço começa exatamente desse jeito. Primeiro a gente aceita a realidade e depois começa a transformar ela. Até aquele momento eu acreditava que o maior desafio daquele dia seria recuperar o condicionamento. Bastava passar por baixo da trincheira do contorno da cidade para descobrir que o tempo também tinha mudado o meu caminho. Então a gente está passando agora por
por baixo da BR, que é exatamente o contorno que desvia o fluxo das grandes cidades. Então aqui começam as colônias e aqui essa primeira colônia que a gente vai passar chama Colônia Zacarias. A Colônia Zacarias começou a ser formada no fim do século XIX. Famílias de imigrantes receberam pequenos lotes de terra para produzir alimentos e abastecer as cidades de Curitiba e São José dos Pinhais. E essas estradas elas nasceram para ligar pequenas propriedades até as cidades. E durante décadas foram um caminho para carroças, agricultores e trabalhadores. Muito antes de receberem bicicletas, elas já carregavam histórias. Me surpreende agora, essa região aqui, ela ainda era de terra. A última vez que eu pedalei foi em dezembro e agora já está asfaltado, então em meio ano as coisas mudam rápido. 6 meses mudaram meu corpo, 6 meses mudaram essa estrada. Talvez o tempo nunca mude apenas uma coisa. Cada vez mais as estradas do interior vêm sendo asfaltadas, pavimentadas, e para nós que gostamos de pedalar não é legal, mas para a população que mora aqui com certeza é fundamental para o deslocamento. E foi ali que eu percebi uma coisa: a mesma estrada pode representar perdas e conquistas ao mesmo tempo. Para quem mora aqui, o asfalto significa mais conforto, mais segurança, menos poeira, menos barro. Mas para quem procura estradas de terra para pedalar, significa o fim de um caminho que fazia parte da experiência. Nenhum desses olhares está errado. Eles apenas partem de necessidades diferentes. Esse trecho está pavimentado. Então antigamente, quando a gente começou a pedalar nessa região, era tudo terra, tudo cascalho. E aí aos poucos eles foram pavimentando com paralelepípedo, igual esse aqui. E agora os trechos que ainda estavam de terra já estão sendo asfaltados. Então cada vez menos a gente tem a nossa estradinha de terra para pedalar. Elas estão cada vez mais longe da cidade. Acaba sendo um misto de sentimentos, bom para a população local, facilita muito o deslocamento para eles, mas para a gente que gosta de pedalar é um pouco triste. Enquanto eu tentava entender tudo que 6 meses tinham feito comigo, aquela estrada mostrava que ela também já não era mais a mesma. Talvez seja esse o jeito do tempo. Ele nunca transforma apenas quem passa pelo caminho. Também transforma o próprio caminho. Depois de 19 quilômetros, chegamos na estrada de terra. Vamos lá. Durante boa parte daquela manhã, eu esperei por esse momento. Não porque a estrada de terra fosse melhor que o asfalto, mas porque ela oferece uma experiência diferente. O ritmo muda, o silêncio é outro, a paisagem muda, e sem perceber, a gente também muda um pouco junto com ela. Eu já pedalei muito na cidade, já fiz muito treino em rodovia, mas é na terra que eu realmente gosto de estar.
E são 3 experiências completamente diferentes. Na cidade, parece que alguma coisa exige a sua atenção o tempo inteiro. Um semáforo, uma esquina, um carro estacionado, uma lombada, pessoas, carros, você acelera, freia, para, começa de novo, o pedal não flui e, sinceramente, é onde eu menos gosto de pedalar. Na rodovia a dinâmica é outra. O ritmo é mais constante, a velocidade aumenta, você consegue trabalhar cadência, resistência, fazer treinos mais longos e quando está em grupo existe toda a dinâmica do pelotão. A roda, o vácuo, as trocas, é outro tipo de ciclismo, mas também existe o acostamento. Os carros, os caminhões e uma tensão que nunca pode desaparecer completamente. Na Terra, a dinâmica muda completamente. Uma subida curta aumenta a intensidade, logo depois vem uma descida, uma curva, cascalho solto, uma valeta, um trecho mais liso, outro mais técnico, você troca de marcha, muda a posição sobre a bicicleta, escolhe por onde passar, freia, acelera, levanta, senta. O terreno parece que participa do pedal. Mas não é só isso. Talvez o que mais me atrai esteja ao redor da bicicleta. O mato, o silêncio, as pequenas propriedades, a natureza, as estradas que parecem não levar a lugar nenhum. Aqui, por algum tempo, o mundo parece que fica menor. Existe a bicicleta, a estrada e o próximo trecho do caminho. De carro, provavelmente eu atravessaria essa região em poucos minutos. Talvez nem lembrasse dela depois. Caminhando, levaria horas. E a bicicleta ocupa um espaço entre essas duas formas de se deslocar. Ela é rápida o suficiente para levar a gente longe, mas lenta o suficiente para deixar a gente perceber onde está. Você percebe quando o cheiro muda, quando o vento fica mais frio, quando começa uma subida antes mesmo de enxergá-la. Percebe uma casa antiga, uma lavoura, uma porteira, uma estrada que entra no meio do mato e faz você pensar por alguns segundos para onde ela vai. São detalhes pequenos, mas talvez sejam justamente esses detalhes que transformam o percurso em uma lembrança. Eu já pedalei por algumas dessas estradas muitas vezes e nunca fiz exatamente o mesmo pedal, porque a estação muda, a plantação muda, uma casa aparece, outra desaparece, uma estrada é pavimentada, uma indústria chega, até nós chegamos diferentes. E talvez por isso eu continue voltando. Não para encontrar o caminho exatamente como ele era, mas para descobrir o que mudou desde a última vez que passei por ele. Esse aqui era outro trecho que a gente fazia estrada de terra e agora tá tudo asfalto. Então, cada vez menos lugar pra gente pedalar. A gente vai ter que ir cada vez mais longe. Daqui a pouco a gente, pra pedalar, vai ter que sair de carro se quiser pedalar em estrada de terra.
indústria de refrigerantes sendo instalada aqui em São José. Aquela fábrica era mais um sinal de que a região continuava se transformando. Novos empregos, novas oportunidades, novas necessidades. O desenvolvimento muda a paisagem e muda também a forma como nos relacionamos com ela. Para quem vive aqui, essas mudanças fazem a vida seguir em frente. Para quem vem em busca das antigas estradas de terra, elas mudam a experiência do caminho. E nenhuma dessas visões está errada. Elas apenas enxergam o mesmo lugar por perspectivas diferentes. Ainda restava um pequeno trecho de terra pela frente. E eu não sabia, mas ele seria o último momento tranquilo daquele dia. Enquanto eu ouvia a mim mesmo falando, percebi uma coisa que nunca tinha parado para pensar. A estrada continuava cumprindo exatamente a mesma missão que recebeu quando foi construída: aproximar pessoas, facilitar o trabalho, encurtar caminhos. Quem mudou fui eu. Durante anos aprendi a olhar para essas estradas como lugares de aventura, de desafio, de liberdade. Mas essa nunca foi a única história que elas carregaram. Para quem mora aqui, elas sempre significaram outra coisa. O caminho para o trabalho, para a escola, para o mercado, para casa. E alguns lugares são assim. Eles não têm um único significado. Cada pessoa enxerga a mesma paisagem através da própria história. Talvez seja exatamente por isso que duas pessoas possam olhar para a mesma estrada e as duas terem razão. Depois de quase 30 quilômetros, resolvi fazer uma parada. Não era um restaurante famoso, nem um lugar que aparecia em um guia gastronômico. Era apenas uma pequena padaria no interior. E é interessante como o caminho muda o valor das coisas. A mesma coxinha e a mesma Coca-Cola, compradas 5 minutos depois de sair de casa, provavelmente passariam despercebidas. Depois de quase 30 quilômetros, elas pareciam ter outro sabor. E eu acho que isso acontece com muita coisa na vida. A gente costuma acreditar que o valor está no destino, mas muitas vezes ele nasce no caminho. Talvez seja por isso que algumas das melhores lembranças da vida sejam tão simples. Um café, uma conversa, aquele banco de praça, uma sombra numa árvore. Não porque esses lugares tenham alguma coisa extraordinária, mas porque nós chegamos até eles carregando uma história. A pausa me fez bem. As pernas descansaram, a cabeça também, mas existia uma diferença entre descansar e recuperar aquilo que 6 meses tinham levado embora. Por enquanto tá 23 de média. Agora tá bastante vento contra. Até então o corpo tinha respondido melhor do que eu esperava. Ainda faltavam um pouco mais de 20 quilômetros para chegar em casa. Na minha cabeça, a parte mais difícil daquele retorno já tinha passado, mas eu estava enganado. Depois de 36 km, começando a sentir as pernas. Então, ainda faltam uns 20 até em casa, mas as pernas já estão pegando. Então, triste voltar. Recuperar o condicionamento, recuperar a forma física é doído, mas tem que começar. Na ida, o vento trabalhou ao meu favor. Agora, ele cobrava tudo de volta. Agora pegou. Agora começou a cãibra. Agora tem que ir na maciota. 39 km. Essa subidinha longa aqui depois do Rio Iguaçu pegou as pernas. Agora é administrar as câmeras até
chegar em casa, sem forçar. O condicionamento físico costuma dar sinais antes de acabar. As pernas ficam mais pesadas, a respiração demora mais para voltar, o ritmo diminui, o corpo inteiro começa a negociar. Vai só até a próxima curva. Depois você descansa. Só mais um pouco. Ai, ai, sofrimento. Mais uma subida longa. E quando eu tava em forma, subi aqui pedalando em pé, fazendo força. Hoje, só na vovozinha, para não travar a perna, administrando. Essa hora não dá nem para olhar para frente, só para baixo. Olhar só os próximos 2 metros. Se olhar até o final da subida, desanima. Bora lá. Como é duro voltar. Foi ali que eu percebi uma coisa curiosa. Às vezes disciplina é continuar, mesmo que seja 2 metros de cada vez. Tô naquele estado que só quero chegar em casa. Tô andando a 15 por hora. Acho que ainda faltam uns 3 quilômetros. Estou só o pó da rabiola. As pernas já acabaram faz uns 10 quilômetros atrás. Tô vindo só na força do ódio. Só na raça. A média já caiu para 21. Porque não tô conseguindo andar mais. Eu tô só deixando rolar. Se alguém olhasse aquele pedal pelos números, talvez não encontrasse nada de especial. Pouco mais de 50 quilômetros, sem grandes velocidades, sem recordes, sem desempenho. Mas quem olha apenas números nunca enxerga o tamanho da batalha que aconteceu por dentro. Naquele momento, eu já não estava tentando provar nada, nem para os outros, nem para mim. Eu só queria chegar em casa. E às vezes, isso já é o suficiente. Cheguei. Foi sofrido. Foram 53 quilômetros, deu 20,6 de média. E esse último trecho, tudo contra o vento, então não rendia. Mas enfim, chegamos. Agora alongar, tomar um banho, comer alguma coisa e descansar para recuperar e voltar para a próxima. O condicionamento ainda não voltou. A força também não. E sinceramente, nem era isso que mais importava naquele momento. Ao longo daqueles 53 quilômetros, eu encontrei um corpo diferente. Encontrei estradas diferentes e descobri que lugares também mudam. E que às vezes 6 meses são suficientes para transformar muito mais do que a gente imagina. Durante boa parte daquele pedal, eu achei que estava tentando recuperar aquilo que eu tinha perdido. E hoje eu vejo diferente. Eu não precisava recuperar o passado. Eu precisava aprender a seguir em frente com a pessoa que eu tinha me tornado. E talvez seja isso que um recomeço realmente seja. Não voltar para o lugar onde a gente parou, mas aceitar que o caminho continua e decidir caminhar por ele mesmo assim. Porque a vida não espera que a gente esteja pronto. Ela apenas continua. E às vezes, tudo o que a gente precisa fazer é dar a primeira pedalada outra vez.